87 FM. Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9h, 15h e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9h, 15h e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Você está ouvindo o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Eu vou viver uma nova história. Não vou deixar o medo me dominar. Na palavra da fé eu tenho a certeza que tudo aquilo que perdi, o Senhor vai me restituir. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Eu vou viver uma nova história. Não vou deixar o medo me dominar. Na palavra da fé eu tenho a certeza que tudo aquilo que perdi, o Senhor vai me restituir. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela
fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu tenho a certeza que este ano não terminará sem a sua vitória. Então levante as suas mãos, solte a sua voz e grite bem alto que este ano não vai terminar sem a sua vitória. Tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Você está ouvindo o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação: Pastor Ricardo Santos. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. 97 FM. Glória a Deus por isso. E boa noite aos amigos da Rádio Musical FM. Estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida Ida Jubeline, transmitindo o nosso culto. Hoje é a reunião da família e hoje Deus tem bênçãos para nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar aqui sobre o Salmo 40. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Salmo de número 40, versículo de número 1. A palavra de Deus, ela começa dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Leia o versículo 2 aí, meus irmãos, em voz alta. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aí o verso 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Irmão, se alguém aprendeu a entender de paciência, foi o Davi. Vamos fazer um resumo da vida do Davi. O Davi, ele veio de uma família grande e ele era o filho mais moço da família. Eram 8 filhos que o pai dele tinha, o Jessé, e o Davi era o 8º. Então, sempre na fila de receber alguma coisa, o Davi estava sempre em último lugar. Quem está em último lugar tem que aprender a esperar. O Davi, ele teve que esperar até para ser abençoado. Você pega lá o livro de Samuel, lá no capítulo 16, fala que o profeta, ele entrou na casa do Davi, e o profeta entrou com uma missão para a casa do Davi, que ele escolheria Davi para ser o próximo rei de Israel. Nem o Davi sabia, nem o pai de Davi sabia, nem o próprio profeta, o Samuel, que entrou na casa do Davi,
sabia que seria o Davi, só que Deus já tinha um plano. Aí o profeta Samuel entra na casa lá de Davi, que era o pai dele, era o Jessé, entra, convida eles para o sacrifício. Olha, eu vim aqui para a gente fazer um sacrifício e tudo, e me chama os seus filhos aí, vamos reunir toda a família aqui, tal. Aí, irmão, detalhe, chamou os filhos do Jessé, ele tinha, vamos contar, 8 filhos, 8, chamou os filhos, só que nem lembraram do Davi. O Davi foi alguém que ficou esquecido. O Davi estava trabalhando lá com as ovelhas no campo e lá ficou, e ninguém se lembrou, vamos chamar o Davi aí, porque tem uma bênção aí para a nossa casa, para a nossa família, vamos chamar o Davi aí para trazer ele para cá, para abençoar ele também. Se nós vamos receber a bênção, vamos abençoar também o Davi. Não lembraram de chamar o Davi. Aí o Davi continuou lá na roça, trabalhando com os animais. As horas foram passando, os filhos foram se ajuntando, foram sendo chamados. Eram 8 filhos, só foram chamados 7. Aí o profeta começou a olhar para os filhos, aí Deus falou, não é esse não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí o profeta Samuel disse, viu, você ainda tem mais algum filho aí na casa? Tem alguém aí que você não me apresentou ainda? Ah, tem o menor, é o Davi, mas ele está apacentando as ovelhas. O que dá para entender? O Davi, ele sempre ficava jogado de lado. E aí o que aconteceu? O profeta Samuel disse assim, então vamos fazer o seguinte, ninguém vai se assentar em roda dessa mesa para a gente comer aqui o que tem para comer, fazer essa refeição, antes que ele chegue. Enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à roda da mesa. Aí tiveram que esperar o Davi, foram lá chamar o Davi, esperaram o Davi vir, quer dizer, o Davi, irmãos, ele teve que esperar até para ser abençoado. Aí quando ele chega, ele nem sabia o que estava acontecendo, alguém conta alguma coisa, estão esperando você aí para dar uma bênção. Enquanto você não chegasse, nós não poderíamos fazer refeição. Quando Davi é visto pelo profeta Samuel, Deus fala ao coração do profeta, você vai ungir esse aí para ser o rei de Israel. Aí o profeta Samuel pega lá um vaso que eles tinham de azeite, na verdade era um chifre, que era colocado dentro, eles não tinham esses materiais igual a gente tem hoje. Aí ele pegou lá um chifre, que era colocado dentro dele o azeite, e derramou sobre a cabeça do Davi o azeite, e deu para ele uma bênção. Só que o Davi, ele era o pastor que cuidava de ovelhas na segunda-feira, mas na terça-feira ele continuou sendo o pastor que cuidava de ovelhas, e na quarta-feira continuou sendo a mesma pessoa, o pastor que ia para o campo e cuidar das ovelhas. Passou mais uma semana e o Davi tinha uma unção na vida dele, que foi derramada não por qualquer pessoa, foi derramada por um profeta que era de Deus, chamado por Deus, e o profeta entrou na casa lá do Jessé, ungiu a Davi para ser rei. Mas um mês depois, o Davi ainda continuou sendo o simples pastor de ovelhas. Aquela unção que foi derramada no alto da cabeça de Davi foi preparando ele. A unção, ela nos habilita, ela nos prepara. Aquela unção foi preparando, foi moldando Davi aos poucos, não é do dia para a noite. As coisas vão acontecendo aos poucos, mas ele já tinha uma unção. Ele já havia recebido uma habilidade de Deus, e essa habilidade de Deus estava aos poucos transformando a vida de Davi, dia após dia. Ele havia recebido uma unção. E o Davi teve que esperar, irmão, sabe quantos anos para assumir aquilo que Deus tinha dado para ele? Ele teve que esperar 10 anos. Diga comigo, 10 anos. 10 anos é bastante tempo. Nesse período de 10 anos, o Davi foi para o deserto. O Davi teve que fugir do Saul. Nesse período aí de 10 anos, se você ler um pouquinho para frente lá do primeiro livro de Samuel 16, você vai ver que o Davi matou o gigante Golias. Aí começou uma confusão na vida de Davi, porque o Saul ficou com ciúmes do Davi. Um demônio começou a perturbar Davi. A bênção está, aliás, Saul, o rei Saul ficou perturbado. O Davi foi lá expulsar o demônio do Saul, tocava lá a harpa. O Saul ficou com um problema espiritual, ficou todo perturbado. O Davi foi usado por Deus para abençoar a vida do Saul.
O Saul estava lá todo doido, todo maluco, todo cheio de demônio, todo perturbado, e o Davi abençoando a vida dele. O Davi ministrava. A unção que estava na vida de Davi foi abençoando a vida do Saul. Aí o Saul depois queria matar o Davi. E Davi teve que fugir para os desertos, se escondeu em cavernas, em locais, passou por situações difíceis. O Davi teve a casa dele queimada, teve a mulher dele sequestrada. O Davi, irmãos, foi sendo moldado, as circunstâncias da vida foram moldando o Davi até isso aqui que nós acabamos de ler, ó. Salmo 40, versículo 1. O que ele diz aqui? Esperei com o quê? Paciência no Senhor. Um dia o Davi chega na casa dele, não tinha casa, incendiaram a casa dele. Ele perguntou: cadê minha mulher? Levaram sua mulher, sequestraram ela. Cadê os filhos? Levaram embora. Cadê as nossas vizinhas? As mulheres dos vizinhos foram todas sequestradas. O Davi ficou sem casa. Aí ele buscou a Deus. Deus deu uma bênção na vida dele, deu condições dele resgatar a família dele. Deus foi abençoando o Davi um dia, e o Saul querendo matar o Davi, buscando o Davi em tudo quanto era lugar, querendo tirar a vida dele. O Saul andava com 3.000 soldados atrás do Davi para matar Davi e tirar a vida de Davi, porque o Saul tinha ódio de Davi. O Saul estava perturbado e queria o fim de Davi. Um dia o Davi estava escondido numa caverna e estava lá escondidinho, porque estava o exército do Saul lá procurando Davi para matar. O Davi escondido numa caverna, aí de repente ninguém viu. Aí o Saul foi usar o banheiro. Saul foi usar o banheiro, não tinha banheiro público, não tinha nenhum local. Aí o Saul entrou dentro de uma caverna, aonde estava escondido quem? Davi. Aí um dos servos do Davi disse: Davi, vem cá, olha só quem está sozinho aqui dentro da caverna. Os soldados estão todos lá fora. O Saul, durante esses últimos tempos, tem procurado todo dia tirar a sua vida. Agora é a hora, Davi, de você dar pagamento ao seu inimigo e de você matar o Saul. Ó, só um furinho, ele está ali, ele nem está te vendo. Você pode vir por trás e furar ele, você mata ele, ó, acabou o seu problema. Ainda usou a palavra: eis aqui o dia, Davi, que o Senhor te diz: vingarei o teu inimigo. Eis assim diz o Senhor. Tinha até um cara lá que era meio falso profeta, que estava inventando umas coisas lá. O Davi olhou para ele e disse: amigo, quem é que foi que intentou contra um ungido do Senhor e ficou impune? Olha o entendimento que o Davi sabia. O Davi sabia: o Saul está maluco, está perturbado, está querendo me matar, mas ele foi ungido por quem? Por Deus. Eu não vou tocar nele. E o Davi sabia que a hora certa dele, Davi, ser abençoado, chegaria. Ele disse: quem foi que estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou impune? Vai chegar o dia que ele vai envelhecer e ele vai morrer, ou Deus vai tratar com ele pessoalmente, ou a guerra vai se levantar e ele vai morrer, mas eu, Davizinho, não vou estender as mãos contra o ungido do Senhor. Deus que me livre disso. Quem foi que estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou impune? O Davi esperou, irmão, a hora certa. Ele disse assim: eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, eu vou deixar Deus agir. Aí o Saul sai da caverna, usou o banheiro dele lá, sai da caverna, de longe, do outro lado da montanha. O Davi esperou ele ter uma distância boa e disse assim: ó, Saul, eu estou aqui, olha só, eu poderia ter tirado a sua vida agora há pouco. Você acha que eu estou querendo fazer mal a você e você está procurando tirar a minha vida? Eu poderia ter tirado a sua vida, mas eu poupei a sua vida, eu não quero nenhum mal. O que o Davi estava mostrando, irmão? Que ele era de Deus e que ele sabia esperar a hora certa. Até para vencer contra o inimigo, o Davi sabia esperar a hora certa. Tudo você tem que saber esperar. Tem gente que vai comprar, aí aparece um vendedor malandro: não, vai aí porque tem outro na frente, se você não comprar, o outro compra. Olha só a covardia. Eu uso aquela câmera que eu gravo os cultos aqui, uma webcam pequenininha assim. Quando eu comprei ela, há uns 2 anos atrás mais ou menos, eu paguei um negócio de R$250, R$270. Esse era o preço comum. E você sabe que o real, ele está assim, de vez em quando tem alguma oscilação assim de preço, mas aumenta negócio assim de R$2, de R$4, de R$5. Quem concorda comigo? Sobe os preços, mas não sobe assim, igual quando não tinha o real, que você comprava hoje um arroz que custa R$25,
aí o mês que vem você vai pagar R$50 e no outro mês R$75. Existe essa inflação hoje? Existe ou não? Não, né? Você paga hoje uma coisa R$25, daqui um mês você vai pagar R$50 do arroz. Não tem essa inflação, mas antes do real tinha. Então as coisas dobravam, de um dia para o outro dobrava o preço. Eu lembro disso aí, o tempo da inflação, quando não era o real. Mas olha só como é que as pessoas aproveitam as oportunidades. Olha a maldade, como é que a pessoa aproveita. Tem gente que quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu comprei essa câmera há uns 2 anos atrás, 250, não chegou a R$300. Aí tá bom, entrou a pandemia do coronavírus. Aí muitos locais, muitas igrejas, os pastores passaram a comprar essas câmeras para fazer transmissão do culto. Muita gente que trabalha, que negócio de computador e tudo, trabalhar em casa agora, aí usa as câmeras para falar com o pessoal da empresa, que está em outro local, tal. A câmera que custava R$250, esses dias eu fui ver para olhar para comprar mais uma, tem lugares que está vendendo a mesma câmera, que eu paguei R$250, ó, absurdo, R$1.500. Uma coisa que custava 200, agora está custando 1.500. É um objeto pequenininho, não vale isso aí, nem metade valeria. Tem lugares que vende por 700. Aí eu fui ver por que está tão caro. Não, por causa da procura. Falei, olha o pessoal aproveitando a oportunidade para explorar os outros. Tem gente que quer crescer do dia para a noite. Tem gente que assina documento. Não, porque o vendedor ele quer ganhar. Aí o vendedor, não, pega aí, porque se você não pegar, fulano de tal pega. E aí eu vou colocar, então venda ele, que eu não estou com pressa, eu espero. Deixa para lá isso aí. Tem gente que às vezes está passando um problema, irmão, no casamento. Aí a pessoa diz, não, eu tenho que separar do fulano de tal. Será que esperar um tempo não seria mais necessário? Ah, pastor, mas aconteceu assim, e aí desse jeito, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, irmão, foi feito um voto lá, na saúde e no quê? E na saúde e na doença. Não, pastor, porque meu marido virou alcoólatra, chega em casa e quebra tudo, e tal, e eu não estou aguentando mais. Mas aí, irmão, você tem que lembrar o seguinte, o voto foi feito assim, ó, na saúde e ele está doente, ele está com problema mental, a pessoa que chega em casa e quebra as coisas, ele não está bem da cabeça, que ele mesmo quem comprou, quem concorda comigo? Ele comprou, ele não está legal da cabeça. Você fez um voto, é na saúde e na doença. É claro que você não vai se expor, ele é agressivo, pastor, ele bateu em mim, é outra conversa, mas você tem que pelo menos ajudar essa pessoa, pois foi na saúde e foi na doença, procurar um tratamento, acompanhamento. Às vezes você não vai poder ficar por um período junto daquela pessoa mais, que é até arriscado para você, mas de longe você tentar de alguma maneira ajudar, orar, acompanhar, orientar, nem que for de longe, para evitar até risco a você. Pastor, ele me agrediu, quebrou minha perna, furou meu olho, é claro, você não vai se expor a esse risco mais, mas tudo com sabedoria. Mas tem gente que não, abandona, o problema é dele, não quer saber, vou separar, não. Tem gente que às vezes criou-se um problema, tem gente que fez um voto assim, ó, é até que a primeira dívida o separe, aí os problemas começam, não, que não está dando certo, pastor, uma dívida, um problema, irmão, não estamos nos entendendo. Se entenderam antes, ao ponto de dizer, vamos nos casar, nós nos amamos, e esse amor ele não foi tão grande, ao ponto de chegar agora um problema financeiro, você não vamos resolver isso, nós vamos continuar assim, nós vamos sair dessa, Deus vai nos ajudar. Então tem gente que toma decisões sem ter a paciência. Diz aqui o salmista, eu esperei com paciência. Vamos abrir lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Samuel é Antigo Testamento, é antes do livro de Reis. 1 Samuel, capítulo 13. O Saul, irmão, estava passando uma luta danada. Às vezes está passando uma luta aí, está pensando em fazer certas coisas, não faça não. Espera a direção de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, verso 1, diz assim: E Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado, reinou sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel,
1000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém, o resto do povo despediu cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que vendo os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então, todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso, Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus ajuntaram-se para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na beira do mar. E subiram e acamparam-se em Miquimás, ao oriente de Bet-Ave. Entenda aqui o seguinte: os filisteus tinham um exército que era mais ou menos 10 vezes maior do que o exército de Israel. 10 vezes. E veio contra os israelitas. Aí diz aqui, ó: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, espinhais, penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo, e esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Agora preste atenção no 9. Então disse, vamos ver quem falou aqui, ó. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Preste atenção aqui. O Saul era o rei, foi o primeiro rei que Israel teve. Ele estava no 2º ano do reinado dele. Aí começou um problemão com os filisteus. Os filisteus sempre foram um problema para o povo de Israel. Aí o Saul tinha um grupo lá de soldados, que era grande, mas não tão grande quanto os filisteus. Eles tinham um número de soldados filisteus 10 vezes maior do que o exército de Israel. Quer dizer, na guerra seria fácil os filisteus vencer Israel. Estava muito fácil. Só que o povo de Israel tinha Deus e os filisteus não. Não importa o tamanho do seu inimigo, se ele é muito grande, se ele é médio ou se ele é pequeno. Não importa o tamanho do seu problema diante de você, porque às vezes você pode ser pequeno, às vezes você pode ser limitado, às vezes você pode ser fraco em alguma área. Só que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, Ele é grande. Diga amém, Jesus. Você não tem que temer o tamanho do problema, porque quando você vai à guerra, você não vai com a sua força, você vai com a força de Deus, você vai com a capacidade de Deus. A nossa capacidade, ela vem de Deus. O Saul, ele estava se esquecendo quem ele era, aonde ele estava, por que é que ele estava e quem era aquele povo que ele estava cuidando. O Saul, ele meio que tentou comandar, irmãos, o povo de Deus com a força dele, com a habilidade dele. O que ele estava fazendo? Ele estava se esquecendo quem ele era, quem colocou ele lá naquele lugar e por que é que alguém que colocou ele lá, o que ele estava fazendo lá, qual era a razão. Você tem que entender e lembrar quem você é, um filho de Deus, uma filha de Deus. Quem está na sua vida? Deus está. Levante a sua mão e diga: Deus está na minha vida, Deus está com você. Você tem que se lembrar: por que eu tenho uma família? Porque Deus mandou eu ter uma família. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Deus abençoou você e a mim para nós podermos ter uma família, para nós podermos gerar filhos, para nós podermos ter um lar. A ideia de família não foi a gente que inventou. A ideia de família foi Deus que inventou. A sua família é um projeto de Deus. Pastor, eu tenho uma família, mas ela está problemática. O que você tem que lembrar? Por que é que eu tenho uma família? Porque isso aí foi plano de Deus, é projeto de Deus.
E se eu tenho uma família, Deus me deu essa família, então Ele vai me dar condições de abençoar essa casa. A bênção de Deus está sobre a minha casa. O Saul, vamos fazer uma comparação com o Saul. Por que ele era rei? Porque Deus colocou ele lá para cuidar do povo de Deus. Portanto, ele tinha que seguir as direções de Deus. Por que você tem uma família? Porque Deus disse que você deveria ter uma família. Ele fez um plano para você. Aí você foi entrando no plano de Deus, você deixou o amor nascer no seu coração, se casou com aquele moço, ou você homem se casou com aquela mulher, vocês decidiram formar uma família, vocês decidiram fazer o plano de Deus, que esse é o plano de Deus, se exercer na sua vida, e hoje você enfrenta luta, você enfrenta problema, como o Saul. O Saul estava enfrentando o problema, e ele esqueceu porque que ele era rei, quem pôs ele lá, ele começou a fazer as coisas do jeito dele. O Samuel falou assim para ele: Saul, você está passando a luta e a guerra, o problema, mas você não vai fazer nada agora, você vai esperar 7 dias. Daqui 7 dias eu venho, aí eu vou abençoar, vamos fazer o sacrifício, fazer a oração, depois você vai para a guerra contra os filisteus. Antes disso, você não vai. Aí o que o Saul começou a prestar atenção? Ele começou a prestar atenção que o povo que ele havia convocado, os 3.000 soldados que estavam com ele, mais um outro grupo lá, ele começou a ver que o pessoal começou a espalhar, teve gente que começou a desanimar. Irmão, você não tem que olhar para quem desanima, você tem que olhar para Deus. Diga glória a Deus, é para isso que você tem que olhar. Se o seu padrão de vida é você olhar para quem está no fracasso, você vai ficar no fracasso junto. Se o seu padrão de vida é olhar para quem está na derrota, você vai ser derrotado. Se o seu padrão de vida, o fulano de tal está tomando cachaça, problema dele, o que eu posso fazer? Eu não vou tomar. O fulano de tal está cometendo crime por aí, problema dele, vamos orar para ele abrir os olhos. A qualquer hora dessa aí, ele vai morar no hotel 5 estrelas, que tem mais uns 50 clientes morando em 4 metros quadrados, 3 metros quadrados. Vai ter que revezar no 2 ou 1 para ver quem dorme essa noite e quem vai dormir a noite que vem, porque não vai ter cama para todo mundo dormir. Quem está entendendo antigamente? E vai ver o sol nascer quadrado. Mas é que ele é muito esperto. Mais uma hora a casa cai, deixa ele lá, tem coisa que não aparece, vai aparecer depois, e a coisa é grossa. Então o que você tem que fazer? Eu não vou seguir a fé dos outros. O pessoal está desanimando. O Saul começou a olhar, o pessoal foi indo embora, rapaz, vou ficar sozinho aqui. Que ficasse, mas se ele ficasse sozinho, não estaria na verdade sozinho, ele estaria com Deus, e com Deus você vai vencer tudo, tendo gente ou não para te ajudar. Você não tem que olhar para isso. O Saul começou a olhar, o pessoal foi indo embora, rapaz, preciso fazer alguma coisa. Ele não tinha que fazer nada. Sabe o que ele tinha que fazer? Apenas esperar os 7 dias e esperar o Samuel vir. Era o que o Saul tinha que fazer. Tem hora que você não tem que tomar decisão nenhuma, você não tem que nem comprar e nem vender. Você não tem que fazer absolutamente nada, não tem que assinar, não tem que mudar de endereço, não tem que fazer nada. Você tem que apenas seguir a direção de Deus, que está dentro da Bíblia, da palavra. Não é aquela coisa, eu acho, eu penso, não é isso aí não. A gente começa a ouvir umas vozes aí e a pessoa começa a ficar biruta depois. A voz de Deus está aqui. Quem tem uma Bíblia aí? Você tem? A voz de Deus está aqui. Tem gente que começa com uns pensamentos, um negócio, está achando que a voz, minha serva faz isso, minha serva faz aquilo, coloca uma roupa amarela, coloca agora uma roupa preta, hoje você vai colocar uma buca na cabeça, hoje você vai fazer não sei o que, hoje você vai vestir um sapato rosa. Aí a pessoa começa a ficar o quê? Maluca, ele é perturbação. Irmão, a voz de Deus está aqui, Deus não precisa falar que roupa que você vai colocar, você que escolhe, diga amém. Você que escolhe que roupa você vai pôr, se é amarelo, se é azul, se é verde, se é roxo, não sei. Tem umas coisas que Deus colocou na gente que é o bom senso, isso aqui combina com isso aqui fica legal, isso aqui não fica, é a inteligência, não precisa de Deus estar falando para você certas coisas. Precisa de Deus falar para você, chegou a hora de comer, tem um negocinho aqui na barriga que avisa ou não avisa? Dá uma fome, dá um negócio, dá uma moleza, uma coisa lá. Gente, já passou do almoço, eu não almocei ainda, distraí aqui, acho que eu estou com fome. O próprio corpo já grita. Então tem coisa que não precisa nem Deus falar com você. Deus precisa falar para você tomar banho? Precisa ou não? Seu nariz diz, sim, não, rapaz, precisa tomar banho. Misericórdia, Jesus. O suor, o incômodo, tem coisas que não precisa falar para você.
O Saul começou a ver, o pessoal está indo embora, o que eu faço agora? Ah, já sei o que eu vou fazer. Irmão, o problema é o eu disse. Olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 13, nós estamos lendo aqui, versículo 9, ó. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu, verso 10, que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Olha só, irmão, Samuel era a bênção. A bênção estava quase chegando. Diga comigo, a minha bênção está quase chegando. Fala para quem está do seu lado, a sua bênção está quase chegando. Está quase. Ó, falta pouco para a sua bênção. Mas o demônio vem colocar impaciência em você. Ah, não, que eu tenho que fazer alguma coisa. Calma. Deus falou para você ter o quê? Calma. Fala mais uma vez para o irmão, incomoda ele. Fala, calma, irmão. Paciência. Tem que ter o quê? Paciência. O salmista diz, eu esperei com paciência. Tem gente que é impaciente. Que a vovó falava, quem tem pressa come cru e quente. Vai comer a comida crua e quente, vai ficar sem gosto, não vai valer a pena. Quando a bênção estava quase chegando, ele vai se precipita. Aí o Samuel, que era a bênção, que traria a bênção, disse, ô Saul, me fala aí, o que você fez? Estou entendendo não? Rapaz, o que está acontecendo aqui? Estou entendendo nada. Ah, isso aqui é o Samuel. O negócio é o seguinte, eu vi, o negócio do eu vi que os filisteus já se tinham juntado. Eu comecei a ver que o pessoal estava se espalhando e você não vinha logo. Aí eu me forcei, eu fui obrigado a tomar alguma decisão. Mas Deus não tinha mandado ele fazer isso. Eu fui obrigado a tomar uma decisão. Aí eu me forcei, que eu não queria fazer isso. Aí eu ofereci o holocausto, já está feito agora, não dá para desfazer isso aí. Aí o Samuel falou para ele, você agiu neciamente. A palavra nécia é sem juízo. Você agiu neciamente, sabe por quê? Porque hoje Deus ia confirmar o seu reino. Você está há 2 anos no reino. Deus não tinha confirmado o teu reino ainda, colocado o carimbo assim, confirmado. Não. A sua bênção era hoje. E o seu teste era esperar. Deus sabia que os filisteus estavam vindo. Deus sabia que o povo ia começar a ficar impaciente, ia espalhar, e Deus sabia que eu estava demorando, foi Ele que me mandou demorar. E hoje Deus ia confirmar o teu reino, só que você não passou na prova, foi reprovado. O Senhor já está preparando outra pessoa para ocupar o seu lugar, alguém que seja segundo o seu coração. Ser segundo o coração de Deus é ser segundo a palavra de Deus. É você obedecer, não é aquela voz que vem na sua cabeça, minha serva faz isso, minha serva, não é isso aí não. Tem gente que está com problema mental já. Eu já contei a você uma história que uma vez, a irmã foi convidada para ir no culto da igreja, e aí foi, e tinha entre aspas, um profeta. Eu respeito o dom da profecia e o cargo de profeta. Quem está entendendo, diga amém. Sei que Deus usa pessoas sérias, que trazem palavra de Deus, e a profecia ela se baseia na palavra, mas tem umas pessoas aí que pisam na bola, que abusa, que inventa e fala coisa que Deus nunca mandou falar. Aí tinha um profeta na igreja, apontou para a irmã, a igreja cheia de gente, apontou para a irmã e disse assim, minha serva, eis que te digo, não inquieteis, porque o Senhor tem preparado para ti um varão. Mas por que ele estava falando isso? Que ele bateu o olho assim, deu uma olhada, você sabe que a maioria das mulheres casadas, pelo menos mais de 90% das casadas, usam no dedo uma aliança. Então quando uma mulher que já tem mais de 30 anos de idade, está sem uma aliança no dedo, é porque ela não é casada, está solteira, está ficando para titia. Depois dos 30 anos, é o que o pessoal começa a falar que está ficando para titia. É sobrinha, é tia de um monte de gente, mas ela é o que o pessoal fala. Mas presta atenção. Aí a irmã está lá, aleluia, glória a Deus. Aí o profeta, eis que te digo, o Senhor tem preparado para ti um varão. Ela, rapaz, esse negócio não é para mim não. É para mim? Isso, a senhora mesmo, aí de blusa amarela, com bolinhas azuis, tarará, cabelo assim, com negócio.
Só fazer um comentário, o senhor está falando aí que Deus está preparando um varão para mim. Ele já preparou já. Eu sou casada, já tenho 3 filhos, daqui a pouco vou ter neto já. Esse negócio. Não é para você não. Ele tinha acabado de falar que era o quê? Que era para ela de blusa, coisa, com a bolinha, com o cabelo assim, com o negócio assim. É para a irmã de trás ficou toda feliz, que ela era solteira. Quer dizer, bateu, não pegou, aí foi chutando, vai chutando, uma hora pega. Irmão, tem profecia que Deus pode usar alguém com um ministério sério, dar a palavra, tal, e aquilo bater. Mas tem gente aí que começa a falar coisa. Então, a gente tem, melhor profecia mesmo, você pegar a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Lê a Bíblia, Deus fala com você. Tem gente séria que traz a profecia, mas a gente vê muita coisa aí. Então, melhor mesmo é você ficar com a palavra de Deus. Deus falou: Saul, faz tal coisa, assim, não, vou fazer assim que eu acho que é melhor. Diz, olha, Deus ia confirmar o seu reino hoje, não vai mais. Já preparou alguém que seja segundo o seu coração. Segundo o coração de Deus é segundo a palavra, é segundo aquilo que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, é desse jeito, o coração, a vontade de Deus está aqui. Por isso eu digo a você, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. É naquela palavra, naquela direção, é aquilo que Deus fala dentro da palavra. O que Ele falou? Eu e a minha casa vamos ser salvos, mas eu estou vendo aí que passou 6 meses, 1 ano, parece que as coisas não estão acontecendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes, realmente, você tem que fazer alguma coisa. E quando você é mudado, você é transformado, tudo ao seu redor, não é do dia para a noite não, mas tudo ao seu redor começa a ser transformado. Aos poucos você vai vendo a mudança. É alguém que muda aqui, é outro que muda ali, aos poucos. Dali a pouco a pessoa começa a se interessar pelas coisas de Deus. Você vai ver no seu jardim, irmão, fica todo florido. Quem planta, quem tem jardim aí sabe como é que é. Hoje você pega lá, arruma a terra, põe uma sementinha, aí amanhã você vai lá, joga uma aguinha, no outro dia você joga. Parece que não aconteceu absolutamente nada. Aí você olha outro dia, mas gente, não está acontecendo nada. Uma bela manhã você levanta, você vai olhar lá, tem um negocinho pequenininho crescendo, passa 3 meses, você está com a plantação toda bonita, mas você foi regando dia após dia, e não foi do dia para a noite, mas foi dia após dia, você foi regando, você foi cuidando, aquela plantinha foi crescendo, daqui a pouco está uma árvore grande, e você está lá colhendo os frutos. Breve você vai colher os frutos da sua família, breve você vai colher os frutos da sua oração, de quantas e quantas quartas-feiras que você veio e que o pastor dizia, levante a sua mão, vamos orar pela sua família. É que você estava regando a sua casa com a sua oração. Quantas madrugadas que você levantou, quantos jejuns que você fez, quantos estudos da palavra você foi buscando, você foi regando a sua família. Dali a pouco você vai ver seu filho vindo para a igreja, sendo batizado, seu marido se convertendo, abandonando o vício, abandonando A, B, C, D, e você vê a sua plantação toda florida. Mas você tem que ter o quê? Paciência. Tem gente que não tem paciência, ela quer no chute, no grito, no supetão, no conselho dela. Tem coisas que você tem que esperar, tem coisas que você tem que ter paciência, pedir a Deus a sabedoria. Deus, me dá sabedoria, eu consegui ganhar o meu marido e eu casei com ele, mas eu não estou conseguindo ganhar ele para o Senhor. Me dá sabedoria aí, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que parar de fazer para eu ganhar ele. Me ensina, Senhor, ele vai ensinar você. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, amém? A palavra de hoje é Salmo 40, esperei com paciência. Tem coisa que não veio e vai vir, não se precipite, que a bênção vai vir em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, pela bênção que o Senhor está trazendo para nós. Eu oro nesse momento pelos nossos irmãos que estão aqui no culto da igreja, pelos amigos que nos ouvem agora pela rádio, e eu peço uma bênção sobre todos os nossos irmãos que estão agora ouvindo a transmissão pela rádio. Jesus, toca na vida de todos eles, alcança curando, libertando, restaurando. Eu levanto a minha voz, eu digo, o diabo, tira a sua mão da saúde dessa mulher, desse homem que me ouve agora pela permissão da rádio, solta
sobre essa vida. Sai doença, enfermidade, perturbação. Deus, em nome de Jesus, eu anulo toda ação do diabo. Eu digo ao Satanás: pega o seu mal e sai. Sua doença bater retirada. Vai embora com todo o seu mal, em o nome de Jesus. Pai, eu ministro a bênção sobre todos os amigos aqui na igreja e os amigos de casa. Nós vamos encerrar para eles agora a transmissão. A rádio vai continuar com a sua programação normal, mas eu peço a bênção sobre todos. Muito obrigado, em nome de Jesus, e amém. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Você está ouvindo o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação: Pastor Ricardo Santos. 87 FM. Quem te viu e quem te vê não consegue entender. É mistério, pois você tanto chorou, quantas lutas enfrentou, mas honrou teu ministério. Quantas dores suportou, e você até pensou que o teu fim era o sofrer. Mas Deus tudo contemplou, esta prova lhe tirou e te ajudou. Só quem te viu e quem te vê hoje pode então dizer: olha, você não é o mesmo. Estava triste e humilhado, mas por Deus foi exaltado. Deus lhe tirou do cativeiro. E quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo. E quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. E quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê o vencedor. Quem te viu calado sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer: glorificado é o nome do Senhor. É mesmo assim, quando Deus quer exaltar alguém, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. E quem te
te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. E quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê o vencedor. Quem te viu calado sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer. Quem te viu chorando, hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo, hoje te vê vencendo. E quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. E quem te viu lutando em sofrimento, olha pra você e vê o vencedor. Quem te viu calado sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer. Quem te viu e quem te vê, você já não é o mesmo. Como você mudou, hoje canta e glorifica, você louva ao Senhor. Deus mudou a tua vida, Ele te exaltou. E o que você plantou, com teu choro e sofrimento, hoje é só alegria, fruto de agradecimento. E quem olha pra você tem que dizer. Dizer o quê? Quem te viu e quem te vê. Aleluia, respira. Tem que dizer. Quem te viu e quem te vê. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Eu vou viver uma nova história. Não vou deixar o medo me dominar. Na palavra da fé eu tenho a certeza que tudo aquilo que perdi, o Senhor
me restituir. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Eu vou viver uma nova história. Não vou deixar o medo me dominar. Na palavra da fé eu tenho a certeza de tudo aquilo que perdi, o Senhor vai me restituir. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu tenho a certeza que este ano não terminará sem a sua vitória. Então levante as suas mãos, solte a sua voz e grite bem alto que este ano não vai terminar sem a sua vitória. Tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Esse ano não termina sem minha vitória. Eu profetizo agora, eu sou mais que vencedor. Esse ano não termina sem minha vitória. Pela fé vou alcançar todas as bênçãos do Senhor. Musical FM. Musical FM. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.